beleza? Tudo bom com vocês? Então, eu estou visitando agora, nesse momento, o sítio histórico São Miguel Arcanjo. Vocês acreditam que ele é o único patrimônio cultural da humanidade do sul do Brasil? Reconhecido pela Unesco em 1983. Isso! Continuando eu aqui com a minha colinha, o meu guia também, né? Porque é muita informação, tá? E eu estou maravilhada porque isso aqui é uma ruína, né? Então, vamos lá. O sítio histórico São Miguel Arcanjo consolida-se no cenário nacional como destino turístico histórico, cultural e religioso. Sua história começa a ser contada em 1632, quando foi fundada a redução de São Miguel Arcanjo, instalada neste local definitivamente em 1687. A igreja guarda a grandiosidade arquitetônica e o simbolismo da época missioneira. Ok, gente? Então, recapitulando, né? Esse é o único patrimônio cultural da humanidade no sul do Brasil, reconhecido pela Unesco em 1983. E estamos entrando agora. Ai, olha. Número 10 aí. Gente. Número 10 aí. Ai. Dá um arrepiozinho, mas vamos lá, né? Vamos lá. Aqui é a nave principal da igreja, tá? Para as áreas laterais, percebemos que a igreja de São Miguel Arcanjo era dotada de 3 naves. Esta, central, e 2 outras secundárias. As naves secundárias eram separadas da nave central por enormes árvores. O forro das naves era em arco recoberto de madeira. As laterais eram decoradas com altares de madeira esculpida, de grande riqueza ornamental. Havia esculturas de santos e de anjos. O piso era feito com lajotas de cerâmica. Na terceira e última fase construtiva das missões, as paredes das edificações eram feitas integralmente em pedra. Por este motivo, apresentavam uma grande espessura. O acesso ao coro era possível através de 2 escadarias que se encontravam no interior das paredes da fachada, uma delas situada na torre. O coro abrigava o coral de meninos, que, formados na redução, cantavam nas missas e nos eventos religiosos. Os meninos cantores eram selecionados por seu talento e vocação. A música, tocada ou cantada, era uma atividade muito valorizada nas reduções. Cuidado aqui. Segue, produção. Então, produção, segue-me. Ao entrarmos pelo vão central, ingressamos na nave principal da igreja, local onde se reuniam os fiéis para assistir aos serviços religiosos. Olhando para as áreas laterais, percebemos que a igreja de São Miguel Arcanjo era dotada de 3 naves, esta, central, e 2 outras secundárias. As naves secundárias eram separadas da nave central por enormes arcos. O forro das naves era em arco recoberto de madeira. As laterais eram decoradas com altares de madeira esculpida, de grande riqueza ornamental. Havia esculturas de santos e de anjos. O piso era feito com Minha produção está me ajudando com a narração, porque eu estou visitando outras partes para poder guiar. Olha que coisa linda lá em cima. Filmou lá em cima. Vamos fora. Olha, como é que ali, né? Parece um castelo, produção. Número 15 agora. A 15. Esta grande área verde era ocupada pelo claustro,
o pátio interno da Casa dos Padres. Ao seu redor, em formato quadrangular, havia uma edificação que abrigava também a Escola da Redução. Neste local, era permitida somente a entrada de homens e meninos. A educação era restrita ao sexo masculino. No chão, vemos restos das paredes de pedra e dos pisos de tijolos. Ao centro do pátio está o relógio de sol, que marcava as horas na redução. Também no claustro se localizava a adega, recinto subterrâneo para conservar mantimentos e vinhos. Então, gente, esse é o único, recapitulando, é o único patrimônio cultural da humanidade no sul do Brasil, reconhecido pela Unesco em 1983. O sítio histórico de São Miguel Arcanjo consolida-se no cenário nacional como destino turístico, histórico, cultural e religioso. Sua história começa a ser contada em 1632, quando foi fundada a Redução de São Miguel Arcanjo, instalada neste local definitivamente em 1687. A igreja pela Unesco em 1983. O sítio histórico de São Miguel Arcanjo consolida-se no cenário nacional como destino turístico, histórico, cultural e religioso. Sua história começa a ser contada em 1632, quando foi fundada a Redução de São Miguel Arcanjo, instalada neste local definitivamente em 1687. A igreja pela Unesco em 1983. O sítio histórico de São Miguel Arcanjo consolida-se no cenário nacional como destino turístico, histórico, cultural e religioso. Sua história começa a ser